Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Salve, salve pessoal, esse é o AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista de São Paulo. Eu sou o Pedro. Eu sou a Vitória e para dar continuidade aqui no nosso mês de março das mulheres, a gente trouxe a Tatiana e a Dina para falar sobre mulheres e violência de Estado. E eu quero que vocês se apresentem e contem um pouquinho aí da trajetória de vocês. Bom, meu nome é Dina Alves, eu sou advogada. Também sou formada em arte dramática, fico fazendo algumas piruetas de artista, né? Performance. Acho importante a gente usar as ferramentas que a gente tem na luta, seja na arte, seja no direito, seja nas ciências sociais, seja nas nossas vivências diárias de favelado, né? De povo indígena, de quilombola. Enfim, a gente precisa usar todas as ferramentas que a gente vai organizando ao longo da nossa vida, da nossa existência, né? A voz, que é muito importante, as experiências de dores, de luto, de fome. Eu sou oriunda do Nordeste, sou uma baiana, nascida na cidade de Ituberá e vim para São Paulo na década de 90. Trabalho de emprego doméstico, de babá. Aqui eu me formei advogada e eu acho que é isso, né? Eu acho que estou no direito também, me formar advogada e estar no direito, acho que é importante ter essa presença, porque o direito é uma das armas que o sistema tem de nos exterminar, né? Acho que é um dos polos de poder da sociedade capitalista, racista, que é importante a gente estar dentro desse espaço, observar as engrenagens, como ele funciona, para compreender essa máquina que mata. Então, saber de onde vem a bala, saber como é manuseado esse fuzil, quem dá a ordem, né? E estar no direito como advogada e ter escolhido o lado da história, que não é uma advogada renomada, não é uma advogada rica, não é uma advogada que tem posses. Muito pelo contrário, né? Hoje eu sou uma assessora jurídica do movimento Mães de Maio, que tem aí uma luta histórica, né? São 17 anos de impunidade, uma vergonha para o Brasil, uma ferida aberta na história do nosso país, que abre o racismo, a violência de gênero, a violência contra as mulheres, contra as mães. Uhum. Então, é isso, é desse espaço que eu estou falando e que eu estou me apresentando aqui. Da hora. Primeiramente, eu queria agradecer o convite por estar sentada aqui e me apresentar para vocês. Eu sou a Tatiana Lima Silva, eu faço parte do grupo Movimentos Mães em Luta da Zona Leste. Estou aqui para representar, acho que nem um terço das pessoas, das mães que sofrem todos os dias a violência policial. Não só a policial, como a doméstica, como de todos os sentidos. Então, assim, eu me sinto uma vitoriosa por estar sentada aqui. Muitas mães não têm essa oportunidade de estar aqui. Como a Dina falou, é um espaço importante, aberto a nós, para a gente falar, para a gente expor a nossa dor e dizer o quanto é difícil estar sentada aqui falando para vocês, para ser representante. Eu sou mãe de mais 2 adolescentes praticamente, um de 11 anos e um de 21 anos, e eu perdi meu filho, tem 5 anos, então falar sobre isso mexe bastante comigo, mas o grupo, a rede de apoio é bem importante, contra o genocídio, contra os fascistas, aos nossos governantes. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês por estar sentada aqui hoje. Obrigada. A gente que agradece, né? Compartilhar um pouco dessa experiência assim, com a gente e com a nossa audiência também. E aí, para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que é a violência do Estado na periferia, né? A gente costuma ter uma visão, às vezes, superficial de quem não mora lá, ou às vezes como é exposto pela mídia,
novela, filme, de que a violência ela se dá de uma forma. Mas eu quero saber pela vivência, pela prática e militância política de vocês, como que essa violência está presente no ambiente da periferia. Eu, particularmente, eu faço parte do grupo Movimento Mães em Luto da Zona Leste. Mas eu costumo dizer que não sou da Leste. Eu sou da Sul. Eu moro no extremo sul do Capão Redondo. Então, foi lá que aconteceu o fato do meu filho. E lá, todos os dias, a gente vê como que a gente é tratado, como que a gente é oprimido, quantas nossas falas são caladas. E tá naquele espaço ali, não é fácil. As pessoas, às vezes, julgam. Muitas pessoas estão na periferia por falta de oportunidade, sabe? Por falta de estudo. Não tem uma condição financeira melhor. Então, assim, a sociedade em si, ela já te condena por você morar na periferia, né? Então, mas ali não mora só pessoas que nem elas falam, só bandido. Ali não mora só bandido, ali mora cidadão de bem, ali mora pessoas que trabalham, que estudam, entendeu? Eu tenho um filho de pele escura, então é um agravante a mais para quem mora lá. Então, assim, a gente é oprimido de todos os sentidos. A gente sabe como é que funciona. Muitas vezes a gente não pode falar, a gente é calado, a gente é silenciado. E isso é que nos mata também, sabe? É o silêncio, da gente não poder falar. Então, esse espaço que vocês abriram aqui é muito importante para a gente falar, para a gente expor que a gente vive lá e a gente sofre tudo que é de ruim. E a gente não pode falar. Então, é uma opressão sem fim. Não pode falar e ainda tem uma máscara, né, de que, periferia, essa identidade. Certo, a nossa identidade, onde a gente vive, onde a gente desenvolve as nossas relações. Mas, na verdade, está todo mundo ali por uma opressão do sistema capitalista, que é de viver, às vezes, com um córrego passando por baixo da sua casa, não ter acesso a uma consulta médica, não ter acesso ao transporte. Então, além de ser silenciado, ainda a gente tem que, meio que, na minha visão, comprar essa ideia, aceitar de que, não, isso é periférico. Como se fosse um orgulho, assim, né? Exatamente. Não é, a gente tá vivendo situações ruins. Às vezes tem, sei lá, uma questão de violência policial, de violência doméstica, que você não pode reagir porque você tá naquele contexto precário, que você não tem direito nenhum. Exatamente. Então, é dessa forma que a gente vive lá, né? Lógico que tem muitas pessoas que não queriam estar lá, queria ter oportunidade de trabalhar, queria ter oportunidade de estudar, sabe? Que nem a Dina falou, saiu lá da terra dela, veio para São Paulo, teve a oportunidade de estudar. Então, assim, pensa, a pessoa chegar num nível de estudar numa PUC, numa USP. Tem muita gente que não tem essa oportunidade. Então, eles escolhem o quê? Muitas vezes o que está mais fácil ali, o crime, a criminalidade, drogas, a facilidade. Então, tudo isso é gerado na periferia. Não é porque, às vezes, a pessoa está no mundo do crime, não é porque ela quis estar naquele mundo. Muitas vezes é porque ela quis estar, mas muitas vezes não é falta de oportunidade, sabe? Eu mesmo, se eu tivesse a oportunidade de não morar hoje, eu não moraria, mas eu não tenho uma condição financeira melhor. O governo não me dá, sabe, essa condição melhor. Eu trabalho. Eu faço marmita para fora, sabe? Eu cuido dos meus filhos sozinha, sou mãe solo. Então, pensa a carga que é elevada à minha pessoa. Não só a minha pessoa, mas todo mundo, as mães solo que mora lá. Então, assim, eu acho que os nossos governantes teriam que ter um olhar a mais pra gente. Um olhar a mais. Eles têm, por obrigação, além de nos tirar tudo que nem eu criei meu filho com todo amor e carinho. E hoje eu me encontro uma pessoa totalmente diferente antes do acontecido. Foi arrancado de mim como se fosse um número, sabe? E eu lutei para chegar onde eu almejei chegar, que é sentar num júri, tá de frente a frente com os assassinos do meu filho, em falar para eles tudo que eu sinto, que nem eu estava falando agora pra Dina. É uma situação que te tira do eixo, te tira do teu corpo. E eu não sei como que eu tenho força para tá sentada lá. Eu estou me preparando psicologicamente. Eu não sei a data ainda do júri, mas estou me preparando psicologicamente, porque eu sei que eu posso sair de lá com o resultado que eu não quero, mas eu sei que eu lutei para estar lá. Então, eu vou esperar. É esperar na justiça, é esperar em Deus, porque acho que primeiramente Ele que nos sustenta, sabe? E correr atrás cada vez mais, e tá aqui, se articular aqui, ali, se juntar, se unir, fazer a junção de tudo, para que uma hora vai ter um resultado. Eu costumo falar que a gente enxuga gelo, que a gente enxuga e parece que nunca vai secar.
sabe? Mas assim, tem horas que tem uma sementinha ali que a gente vai plantando, vai colhendo, vai plantando, vai colhendo. O caso do meu filho, era para ter sido arquivado. Eu fui investigadora de perto, eu fui atrás, eu parei a minha vida para ir atrás do que aconteceu e chegou onde chegou. E muitas mães que não têm essa oportunidade, que não conseguem, que não têm saúde mental. Então, assim, o psicológico da gente também tem que ser importante. O governo, ele tira, mas ele não te dá nenhuma assistência, ele não te dá nenhum respaldo, ele faz morre logo, morre porque assim, é acabar com tudo, é cortar pela raiz. Então é nessa situação que eu me encontro hoje. E muitas mães também se encontram nessa situação. E nosso grupo Mães em Luto da Zona Leste, é que nem eu tô te falando, não é só da Leste, tem as mães de Maio, tem as mães de Manguinho, tem vários grupos. Então a gente se une, a gente se articula. Lógico que tem dias que a gente tá mais, hoje eu tô cansada, hoje eu não quero ir, mas não, vamos, vai, sabe? E a gente fica dando força uma segurando a mão da outra. As mulheres vão fazendo isso. E a gente chega onde a gente chegou. E é isso, gente. E ainda tem um agravante de morar na periferia, né? Porque não é fácil. Imagino que, sei lá, toda essa movimentação, sei lá, de buscar uma reparação, de ter julgamento e tudo mais, não é perto da sua casa, né? Não. Então tem tudo isso também. E até uma coisa que a gente conversa muito, né? Que eu faço parte de uma organização política, né? Sim. Enfim, não cabe falar aqui, mas que a gente fala muito dessa coisa de morar na periferia, como isso acaba impactando vários âmbitos, assim, da nossa vida, né? E é meio que uma situação que se retroalimenta, porque se você morar na periferia, você não consegue estudar em tal lugar. Se você não consegue estudar em tal lugar, você não consegue tal emprego, não consegue ter tal nível de renda, não consegue sair da periferia. Então você tá condenado a ficar lá, assim, Exatamente. né? Tipo, é uma espécie de condenação mesmo, e é isso, é muito injusto. Não que a gente quer que o Estado, igual essa coisa que a direita criou, né? Que a gente quer que o Estado dê dinheiro pra gente não trabalhar e fazer nada. Não, a gente quer ter condições de fazer o mínimo. Já que a gente começa na desvantagem, a gente quer ter uma ajuda para ter o mínimo. Que é isso que a gente quer ter o mínimo. No fundo, no Brasil, acho que é isso. A gente quer ter o mínimo. Tanto que tem muita gente da periferia que acaba caindo nessa conversa da direita porque acha que vencer na vida é pagar conta. Eu consigo pagar o aluguel, eu consigo pagar a prestação do carro, eu venci na vida. E não é isso. A gente quer ter trabalho, quer ter uma renda para viver minimamente bem, né? Quer poder estudar, quer poder descansar, viver com a nossa família também, né? Que a gente vive nessa rotina maluca, assim, da periferia. 4, 5 horas de ônibus por dia de transporte público, assim. E é isso, assim, eu não posso nem imaginar o que vocês passam, a dor que vocês passam, assim. Mas pela minha experiência por morar na periferia também, eu atravesso a Zona Sul inteira pra vir aqui gravar o podcast. Já testemunhei, assim, a luta de várias mulheres, assim, no meu bairro, amigos meus que se foram, que as mães ficam, né, nessa... Vocês acho que ainda conseguem ter essa coisa de se organizar, né? É muito importante estar na coletividade. Sim. Tem uma luta e tem várias mães que não conseguem ou não podem, que tem outros filhos, outras coisas para fazer também. É uma situação bem tensa. Eu vejo a periferia, né, como um coração pulsante, né? Se a gente for pensar como a periferia ela respira vida, né? Como a periferia produz, como a periferia exerce a arte, né? Assim, várias formas assim de se manifestar a partir dessa dor toda, né? Que a gente está falando aqui das ausências, do negligenciamento do Estado. Não é nem da ausência do Estado, mas é do negligenciamento do Estado, da vala aberta na porta do barraco, da dificuldade do SAMU chegar. Se tem uma pessoa da periferia que está passando mal, inclusive em casos de violência policial, é muito difícil você chamar o SAMU para chegar, porque se for violência policial, então o SAMU não entra. Enfim, todo esse programa pensado a partir das elites, a partir do Estado, para o extermínio, né, para a prática do não exercício da vida, é justamente porque a periferia, as favelas, as comunidades, todos os espaços que se vê, que se fala como periférico, que está longe do que é a civilização, né, que são os bairros nobres, onde as pessoas mais brancas, mais claras, mais olhos azuis, mais europeias vivem, todo esse outro lado, essa zona que é a zona do não ser, né, de não ser humano,
é justamente a zona que se vive, é justamente a zona onde se produz. Gente, andar na periferia e ver como todo mundo faz uma luta e um sacrifício para a sua própria existência, desde a mulher que está fazendo ali a porta da sua casa, a sala da sua casa como um salão de beleza para ela trabalhar e sobreviver, o cara que vende o algodão doce perto de casa, enfim, são várias formas de expressão da vida, a vida pulsando, né, ou pelo menos querendo viver, né, nessa luta, e ao mesmo tempo esse outro projeto de não vida, que é o projeto capitalista, que é o projeto antivida de destruição de tudo, da Amazônia, do Pantanal, da periferia. E a periferia como esse retrato de um coração pulsante e de o grande quilombo, porque a periferia é um quilombo. Quando a gente olha as periferias do nosso país, pensando o Brasil, é um lugar eminentemente preto, se não pretos retintos, né? Mas, segundo o IBGE, são os pretos e pardos que são as pessoas negras. Então, a maioria. Então, claro que é um lugar de alta periculosidade, de alto perigo. E por isso que muitas pessoas caem nesse discurso, né? Que é o discurso da direita, de falar assim, olha, mas na periferia morre branco. Claro que morre branco, porque a periferia é o lugar da alta periculosidade. Então, quando o Estado joga a sua bomba, tem um helicóptero sobrevoando em cima da periferia, que é o lugar da alta periculosidade, é onde produz tudo que é ruim, segundo o discurso das elites, né? O crime é produzido na periferia, só que não. O crime está no Congresso Nacional, o crime está sendo produzido no condomínio Vivendas da Barra, né? Família do Bolsonaro. O crime é produzido no Itaim Bibi. O crime é produzido em Copacabana, onde morreu Moisés, que é o congolês, o imigrante, o congolês, que estava no Brasil trabalhando, o homem preto retinto, e que a elite de Copacabana, a elite do Rio de Janeiro, né, a classe artística, esse povo do selfie, da beleza, né, da sua cultura francesa, europeia, matou o cara a paulada. Então, se produz crime, se produz droga, se produz tudo isso nesses espaços, né, nos espaços das elites. E a periferia foi historicamente vista e produzida por eles, uma produção política, de onde estão as pessoas perigosas. Porque isso é uma construção histórica do negro como perigoso, porque é preto, né, porque é indígena, porque não é branco, porque não é o biotipo do que é civilizado, de quem não oferece perigo à sociedade. A representação do Bolsonaro nesse tempo, né, de governo, eu falo Bolsonaro porque eu acho que foi onde a gente viu mais, essa representação, assim, tanto do machismo, quanto do racismo, né, e quanto do capitalismo. Esse tripé aí, né? Por quê? Porque, primeiro, um homem branco, dos olhos azuis, no maior alto posto, né, de poder do Brasil, né? Então, primeiro homem, né, sendo um macho, o imbrochável. Segundo, branco. Então é isso, o Brasil é construído em cima dessa figura, essa figura histórica do patriarcado e do racismo. Então, acho que nunca ficou tão evidente essa representação para mostrar o que o Brasil é. Muita né? gente saiu da caixinha, né? Exatamente. E falar, inclusive, quando ele fala do Complexo do Alemão como lugar que só tem traficante, eu acho que a gente responde, talvez, essa pergunta que vocês estão fazendo, né? E que a Tati traz a questão da periferia muito forte. Foi isso. O Bolsonaro abriu essa discussão, esse diálogo que já existia, muito, né, histórico na nossa sociedade, mas que o lugar da periferia é o lugar de onde se produz o tráfico, onde se produz o traficante, sim, a partir da mentalidade das elites, sim. Por isso que a polícia não sai da favela, a polícia não vai para Itaim Bibi nem para Copacabana. Então é uma construção falaciosa e que funciona muito bem nessa guerra. E a parte do discurso deles também, né? Porque o que o Bolsonaro representou, mas o que o patriarcado representa é uma análise que está bem distante da nossa realidade. Se você for ver quem é o cidadão de bem não é a mulher trabalhadora que cuida dos seus filhos, que paga seus impostos
e que gera a vida daquela família. Não é o cidadão de bem que esse projeto patriarcal, racista e capitalista, ele impõe para nossa sociedade, né? O cidadão de bem é o homem branco de classe média ou burguês, e é isso. Então, os direitos vão ser... hétero, os direitos vão ser para eles. Pra gente, não. E já aproveitando para falar sobre essa questão, queria que vocês comentassem um pouco sobre o perfil da família brasileira na periferia, né? Porque a gente tem essa noção, esse imaginário de as leis são para proteger o cidadão de bem. Mas por que a lei também não protege uma mãe que foi desamparada, que teve o filho retirado do seu lar? Por que não protege as crianças quando tem caso de abuso? Não protege os trabalhadores quando seus direitos são violados? Então, queria que vocês comentassem sobre essa questão. É que assim, eu falo pelo meu ponto de vista. Eu acho que, querendo ou não, eles admitir que fez isso, para eles é como se eles estivessem assinando que realmente eles têm culpa em tudo que acontece ali dentro da periferia. Então, admitir o seu erro, indenizar uma família, indenizar uma mãe, é como se estivesse assinando uma sentença, né? Então, jamais eu acho que o Estado vai fazer isso. Jamais. Eles vão recorrendo, eles vão fazendo com que a gente se desconstrua, né? E o nosso perfil, as famílias, a maioria é mãe solo na periferia, a maioria, né? Lógico que tem casos, exceções que existe o pai que está ali por trás de tudo, que vai trabalhar, que traz o sustento para dentro de casa, mas a maioria é mãe solo. E é aquilo, a gente sai para trabalhar, a gente deixa nossos filhos em casa, a gente não sabe o que é oferecido, né, ali na escola, o que é oferecido quando estão na rua. Eu tenho meu filho de 11 anos, ele fica sozinho o dia inteiro. Não tenho condições nenhuma de pagar alguém para olhar. Então, eu não sei o que se passa. Então, dali vai começando, sabe? Sim. Muitas vezes é um coleguinha, muitas vezes é a própria internet. A própria internet, às vezes é a própria polícia também, sabe? Vai começando a corromper, ali se corrompe, vai parecendo que vai te comendo ali aos poucos. E aí, às vezes, eu chego e falo, filho, o que você fez hoje? Como foi o seu dia? Como foi na escola? Muitas vezes, se tem algo errado, ele não vai me falar. Então, dali começa, sabe, muitas coisas. Fuma, mal amizade, tudo. Você acha que uma mãe quer isso para um filho? Não quer. O que eu queria para meus filhos era que eles trabalhassem, que eles estudassem, mas às vezes o nosso querer, muitas vezes os filhos vão para o mundo do crime, não é porque a gente mãe quer, sabe? E quando um filho da gente tem, por exemplo, uma passagem pela polícia, é como se fosse uma condenação final. Ele vai... Eu acredito que o caso do Peterson só que nem eu falei, eu falo isso direto, sabe? Só foi pra frente porque ele não tinha uma passagem pela polícia. Uma. Mas se ele tivesse, ele já teria sido condenado. Virou uma espécie de não cidadão, exatamente. Assim, né? E quem não tem oportunidade de se redimir? Não tem uma oportunidade? Por que não tem uma oportunidade? Quer dizer, uma sentença de morte, você tem uma passagem pela polícia? Não, gente. Todo mundo pode se recuperar. Ali você não pode generalizar. Ali o jovem, se ele é pego com uma droga, se ele é pego roubando, ali, se ele for preso uma segunda vez ou se ele for morto, ali é arquivado. Tem muitos casos que eu conheço. Por causa de uma passagem, arquiva. Aonde isso, gente? Onde a gente não tem o direito de se defender, assim como os assassinos do meu filho tá tendo a oportunidade de se defender. E por que a gente que mora lá, por que a gente que acontece com a gente, muitas vezes a gente é presa, a gente é enclausurado lá, tem gente que passa anos dentro de uma prisão, inocentemente às vezes, muitas vezes fez seu crime, mas está pagando e quando sai não tem oportunidade de trabalhar, não tem oportunidade de estudar, não tem mais seus documentos. É tirado tudo, então é como se fosse uma sentença de morte, porque se você não trabalha, se você não tem oportunidade, se você não tem mais os seus documentos, o que você vai fazer? Você vai voltar para onde? Crime. Você vai voltar a fazer o que você fazia antes. Então, quer dizer, eles não dão essa oportunidade, sabe? Dizer assim, não, você não é um sistema que regenera, é um sistema que te vai só piorando. Sai de lá pior do que você entra, tá entendendo? Então, esse perfil que a gente vive hoje lá,
Eu acredito que se fosse um olhar voltado para a gente mesmo, com assistência psicológica, com assistência de moradia, eu moro num lugar que hoje em dia, posso dizer que é melhor de onde eu morava antes, mas eu fui obrigada a sair de lá, eu fui obrigada. Quando aconteceu com meu filho, eu fui escorraçada do lugar onde eu morava. Hoje eu pago quase R$1.000 de aluguel, sem poder, sem condição. Mas eu tenho que sair, eu tive que sair de lá. Por quê? Pela minha proteção, pela proteção da minha família. E quem? Como que eu fiz isso? Pegando empréstimo com um, fazendo isso com outro, para poder sair daquele local, porque a minha vida estava em risco, a vida da minha família estava em risco, e ninguém olhava para mim. Às vezes eu parava para pensar e falar, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu me fazia essa pergunta todos os dias. Hoje em dia eu começo a entender porque tudo isso aconteceu comigo. Para que eu tá sentada aqui hoje, tá falando, sabe? E para falar para as pessoas que pode acontecer com qualquer um, não tem distinção. Lá pode acontecer com qualquer um. Você pode sair e não pode voltar. Então, é sobre isso, sabe? E isso aqui hoje, para mim, tá sentada aqui, eu falo, meu Deus, tô sentada aqui. É uma oportunidade de falar, é uma oportunidade de me expor, de falar tudo que tá aqui entalado, muitas vezes nervosa, suando frio, mas eu tô aqui falando, sabe, do que a gente vive todos os dias na pele. Eu hoje posso dizer que tenho um pouco mais de saúde mental, porque antigamente eu não tinha essa... Eu falava, já começava as lágrimas a escorrer aqui, que nem a Dina, muitas vezes eu encontrei com ela via já em prantos, eu não conseguia falar. Eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo. Então, esses espaços que a gente vive aqui é importante para que a gente comece a criar uma certa, sabe, estrutura. Eu tô robusta de falar, eu não vou chorar, eu vou me segurar. Não que eu tenha o meu oprimido por dentro, mas que eu tenho essa coragem hoje de sentar aqui e falar para todo mundo. Que qualquer um pode sentar aqui, qualquer um pode falar da sua dor e vamos para frente, vamos se unir, vamos dar as mãos e a gente vai continuar. E a luta não vai parar. Não vai parar. Independente do resultado do júri do meu filho, teve o júri do Luan, foi arquivado. Teve o arquivamento do filho da Sol também, foi arquivado. Mas nem por isso elas pararam. E por que eu tenho que parar? Não, eu vou continuar. Sim. Essa é a minha luta. Até para trazer pra gente, assim, né, das pessoas que não estão vivendo essa realidade de vocês. E acha que não pode acontecer. Acha que não pode acontecer, mas que traz uma outra visão, né? Tira esse glamour do que é periferia que tá passando Exatamente. na novela. E fala, ó, a realidade é essa aqui. O que acontece na periferia é isso. Vamos se juntar, vamos se unir, fazer uma luta coletiva para... Porque individualmente acontece não consegue, daí, tem esse não, adoecimento. individualmente não consegue. Se eu não tivesse essa rede de apoio que eu tenho hoje, eu não conseguiria estar sentada aqui, porque eu nunca tive uma assistência psicológica. Se eu não tivesse corrido atrás, se eu não tivesse ido no posto, muitas vezes é 2, 3 meses para marcar uma consulta. Se eu não tivesse ido atrás, eu não tivesse essa rede de apoio das pessoas segurando na minha mão. Não, Tati, vamos continuar. Não, vamos ir. O primeiro movimento que me apoiou, que eu conheci depois dessa violência policial, foi o movimento Mães em Maio. Daí, então, eu comecei em vários locais, em várias coisas, e eu vi que ali eu comecei a me sentir mais fortalecida. E aí conheci outros, e hoje eu me encontro no movimento Mães em Luta da Zona Oeste. Mas não é só um nome, mas a gente é unificado em todos os sentidos. É só nomes, a gente cria nomes porque são locais diferentes, são pessoas diferentes, mas assim, a união é a mesma. É pela mesma linhagem ali, é pelo mesmo objetivo que a gente trilha o caminho. É que isso acabe, é que mãe não chore mais, é que as pessoas tenham oportunidade de emprego, é que o racismo não exista mais, é que todo mundo tenha, o direito, sabe, de dizer assim, ó, eu sou lésbica, eu sou, sabe, eu quero trocar de gênero. A pessoa fazer o que ela quiser da vida dela, o corpo é dela, sabe, é ela, a pessoa tem que ser ela, não adianta eu querer ser uma pessoa pra você, pra mim representar pra você, e eu não sei, aquela pessoa não tá me sentindo bem. Por isso que tem gente que fica depressivo, que cai doente, porque quer mostrar pra sociedade que ela é o que a sociedade quer. E na verdade ela não é o que a sociedade quer. Ela não quer ser. Ela quer ser ela, mas ela não pode ser, porque se ela falar, ela vai ser julgada, ela vai ser apontada, sabe? Que nem a mulher foi estrupada porque tá usando saia curta. Sim. Por que a mulher não tem o direito? Por que não tem esse direito? Quem dá o direito do homem estrupar, matar?
feminicídio? Por que ele se acha assim, que ele pode tudo sobre a mulher? Porque ali ele acha que ele trabalha, ele dá as coisas dentro de casa, a mulher tem que cuidar de filho, a mulher não pode estudar. Então isso tudo tem que ser desconstruído diante da sociedade. A mulher pode tudo o que ela quiser. Ela pode trabalhar, ela pode estudar, ela pode cuidar de seus filhos, ela pode ser mãe solo, ela pode não ter filho, ela pode fazer uma faculdade, ela pode fazer tudo o que ela quiser. Tudo. Então as pessoas têm que entender isso. Entendeu? É isso. Esse perfil que a Tati fala, né, da mulher da periferia que é representado hoje, principalmente pela questão da violência, né, policial, eu acho que tem uma representação desse perfil das mulheres da periferia que eu consigo enxergar também com o mesmo perfil das mulheres do sistema prisional. São mulheres mães solo, são a maioria negras, mulheres que têm mais de 2, 3 filhos. E uma coisa que eu acho importante é assim, em relação ao machismo, muitas mulheres que foram abandonadas pelos seus companheiros, né? Sim. Mas tem uma questão que é importante pelos dados, tanto da violência policial, os dados da morte no Brasil, quanto os dados do sistema prisional. Então, muitos desses homens estão mortos ou estão presos. Então, você vê, né, como esse projeto é um projeto que funciona tão bem no Brasil, que esses dados da periferia, né, de quem faz esse coração pulsar na periferia, que muitas vezes é a mulher. É a mulher que está na periferia. A gente viu isso na pandemia. Sim. A gente viu isso na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Né, diante de um governo genocida que deixou ao Deus dará a maioria das pessoas mais vulneráveis no nosso país e que a periferia acabou se auto-organizando, como sempre fez. Porque a gente nunca deixou de fazer isso. A periferia sempre viveu por ela mesma. Sabe, nessas negociações diárias de sobrevivência. Então, a mulher, ela está muito à frente, porque ela precisa. A gente viu o caso de uma mulher preta de Recife, que foi, durante a pandemia, ela foi trabalhar na casa da patroa, não tinha com quem deixar o menino pequeno, e levou a criança, e sofreu racismo, um racismo sistêmico do nosso país, que foi a criança ter sido morta. Por quê? Porque a patroa racista simplesmente deixou o menino cair, né, do 9º andar, eu acho, né? Então, esse caso é um caso muito representativo da mulher preta, periférica, que tem filhos, que tem que trabalhar, que não tem com quem deixar o filho e que muitas vezes deixa os filhos com outras mulheres que também são organizadas na periferia. Eu cresci assim, né, no Nordeste, na Bahia. Então, a minha mãe ia trabalhar, lavar roupa no Rio, e eu lembro que as vizinhas se organizavam e uma cuidava dos filhos das outras. Então, esse é o coração pulsante que eu vejo, sabe, na periferia. E esse é o perfil de quem está na periferia. A molecada, né, os adolescentes, sem as oportunidades que precisa ter para exercer os seus direitos, que está previsto numa Constituição de 88, que fala que todos têm que ter direito ao trabalho, saúde, educação, cultura, livre manifestação de pensamento, né, tudo isso, que é um grande fake, uma grande mentira. E, na verdade, a juventude, principalmente os adolescentes, que eu acho, assim, uma coisa, assim, muito... A gente estava conversando agora sobre isso, né, Tati? Acho uma parte tão vulnerável, assim, os adolescentes, porque o Brasil, né, o Senado brasileiro, ele já falou, já denunciou para a sociedade que existe um genocídio, um extermínio da juventude negra no Brasil. E isso não foi só a partir de uma novela, de um filme, de uma ação. Isso foi a partir de um estudo de dados estatísticos do quanto que a polícia mata jovens pretos com esse perfil, que é esse perfil que compõe as periferias. Jovens pretos, pobres, periféricos. E que a polícia mata justamente por ser esse perfil, que é justamente o perfil que é o atrativo, né? A gente for pensar numa teia de aranha e várias garras, né? Como o sistema faz a captura desses corpos e quanto que isso é atrativo para o sistema. É ser preto. É você ser um jovem preto que sai do capão e que tá com guarda-chuva na mão e a polícia fala, confundi, achei que era um fuzil. Não fez confusão. É o ser preto, quanto que é um ser perigoso e é atrativo para essas tecnologias de punição e de morte.
Então, e justifica falar que fez confusão, justifica falar que confundiu, pensou que ia matar, pensou que ia atirar. O cara estava outro dia com a marmita e o policial achou que a marmita era uma arma. Mas o que está por trás disso, né? A cor da pele, que é muito potente num país tão racista como o Brasil, eu diria talvez um dos países mais racistas do mundo. Porque é um racismo que muitas vezes ele é falado, ele é explícito mesmo na cara dura, mas muitas vezes não. Muitas vezes é um racismo tão velado por conta da tal da democracia racial, né? Que alguém um dia falou, não, isso aqui é um paraíso tropical, todo mundo vive bem aqui, imagina. A minha empregada doméstica é preta, ela é quase da família e tal, e essa é uma construção histórica. Que é assim, não tem racismo no Brasil porque aqui negros, indígenas e brancos vivem em harmonia. Não tem essa de segregação racial, nunca teve banheiro para branco, banheiro para preto, essa separação como foi nos Estados Unidos e na África do Sul, né, no século passado. O Brasil não teve assim, dessa forma, mas foi muito mais perverso a forma de como se construiu a segregação e as formas de separar. As periferias é uma grande representação disso. De segregação racial, do perfil de quem está na periferia. O sistema prisional é uma representação da segregação racial e os números das pessoas que morrem pelas mãos da polícia. Gente, essa é uma coisa muito séria, porque a polícia brasileira, ela é uma polícia, uma das mais letais do mundo. É uma das mais letais do mundo. O que explica uma polícia brasileira matar uma mulher preta, sapatão, vítima de espancamento na rua, uma representação histórica da nossa história, do que foi lá em 1500, 1600, né, de pessoas pretas escravizadas, amarradas no tronco, ser chicoteada até a morte, aonde era autorizado, porque era corpo mercadoria. Hoje, 2016, né, aconteceu em 2016 o assassinato da Luana Barbosa. Então, o que explicaria isso, né? 3 policiais fortemente armados, homens fortes, pegar uma mulher, espancar, colocar o filho para assistir a cena de espancamento e essa mulher morrer. Isso explica ser uma das polícias mais letais do mundo, isso explica o sistema racista, isso é permitido, que corpos pretos, indígenas e favelados são corpos que são fora da lei, fora da legalidade e, portanto, é permitido qualquer ato desse tipo, porque são corpos ilegais. São corpos que se você, que você falou aqui, Tati, que bom que você conseguiu chegar num júri e que vários casos são arquivados. Chegar num júri, para você, eu entendo, como advogada, que teve muito a ver com a sua força e todo o trabalho que você teve de pesquisar, de investigar, de correr, de lutar, que só você sabe, e a ver com uma rede que você também está junto, fazendo barulho, lutando e colocando muita gente para trabalhar, como defensoria pública, e brigar e falar e tal. Isso é uma exceção. Exatamente. Isso é uma exceção. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho dinheiro, porque eu pensava na minha cabeça que era o dinheiro que ia fazer eu chegar lá. O dinheiro vai fazer eu chegar lá. Mas eu comecei a ver que eu me articulando, eu me unindo às outras redes, eu ia conseguir chegar lá. Porque o barulho, ele incomoda. A gente incomoda quando a gente começa a falar. A gente incomoda em todos os sentidos quando a gente coloca nossas opiniões pra fora. É que eles querem que a gente ande assim, ó, com a venda. E quando a gente começa a fazer isso, ó, isso incomoda. Incomoda muito eles. Muito. Então, falar, fazer barulho, fez realmente eu chegar onde eu cheguei, sim. E eu falo pra outras mães, gente, faz barulho. Vai atrás. Ah, não, é mãe de bandido, tá aqui na defensoria fazendo o quê? Eu ia de novo. Ah, no ML, não sei o quê. Ah, seu filho que tava trocando tiro com a polícia? Eu ia de novo. Então isso não me abalava. Porque eu sei o cidadão que eu criei, eu sei o filho que ele era. E mesmo que ele fosse, quem tem o direito de tirar a vida? Ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse direito de... Meu filho levou um tiro de misericórdia. Um tiro na nuca, sem chance nenhuma de defesa. O que me explica? O que vocês me explicam sobre isso? Eu falei, promotor, e qual é a explicação que o senhor me dá, doutor? Ele não tinha palavras para falar para mim, ele só me olhava. Ele me olhava assim intensamente.
Eu falei, o senhor pode me explicar por que isso aconteceu? Ele não tinha palavras. Um promotor estudado, sabe? Ali diante de mim, como se ele não tinha resposta para mim. Então, eu vi que ali ele sentiu o que eu estava sentindo, mas ele não podia fazer nada por mim. Eu que tinha que me reerguer, sair da cinza, ir atrás de tudo que hoje eu posso dizer que eu não sei qual vai ser a minha reação quando eu sentar naquela cadeira, Dina. Eu falei, Sol, esteja comigo nesse dia. Gente, estejam me segurando, porque eu não sei se eu vou aguentar. Sair de lá e esperar 5 anos e dizer assim, eles foram absorvidos. Sabe assim, parece um tapa no meio da tua cara. Dizer, não adiantou você chegar até aqui. Então eu espero que eu saia de lá com, nem que seja uma sentença, para dizer assim, olha, foi válido o teu trabalho, não foi um trabalho em vão, porque é assim que eu me sinto. Que é um trabalho em vão, é como se eu estivesse enxugando gelo, sabe? É como se outras mães estivessem enxugando gelo. E nossos movimentos, eles não têm apoio nenhum. Eu tenho certeza que vocês também aqui não têm apoio nenhum. Então a gente não tem nada de governo, não tem nada, é tudo de doação, é tudo, sabe? É coletivo. Se não for coletivo, não está sentado aqui. Se não for coletivo, você não vai até o local. E, gente, por que isso tem que acontecer? Por que a gente não tem um respaldo, a gente não é amparado quando isso acontece? Por que a gente, mãe, tem que sofrer, além de perder nos nossos filhos, que nem a gente perde? A gente destrói a nossa família. Falar com palavras é difícil, porque só quem passa sabe, mas eu acho que as palavras, elas conseguem atingir um pouco do ser humano, sabe? Quem tem ainda um pouco de amor aqui dentro, porque hoje a gente anda tão sem humanidade, sabe? É que nem eu falo, o governo Bolsonaro, eu falo Bolsonaro porque muita gente estava ali escondido, muita gente estava ali, ó. E quando se viu ele naquela posição, se identificou bastante. Uhum. Então, a falta de amor ali ele falou assim, não, se ele pode revelar que ele é homofóbico, se ele pode revelar que ele é machista, eu também posso. Então ali foi um gancho. O governo Bolsonaro foi um gancho. Aí tem gente que falou pra mim assim, você vai voltar no Lula ladrão? Gente, não é partido, não é PT. Eu estou voltando no Lula pela volta de amor, pela volta de humanidade, por oportunidade. Por mais pouca que ela seja, mais uma oportunidade. Os indígenas, gente, estavam morrendo. Quando eu assisti aquela reportagem, eu não conseguia, as lágrimas caíam. Meu filho falava, mãe, o que a senhora tem? Eu assisti naquela reportagem, eu não conseguia acreditar que um ser humano, que as nossas origens, estava sofrendo tudo aquilo e a sociedade não sabia. Quer dizer, uma parte da sociedade não sabia. Aquilo dali foi concedido. Foi, sabe? Foi permitido, foi incentivado. Exatamente. Então ali eu falei, meu Deus do céu, é falta de amor. Então muita gente se identificou nesse governo, sabe? E não é só partido, é sobre amor, é sobre amor ao próximo, é sobre tudo. Então, por isso eu votei nele, porque eu tenho uma esperança ainda, sabe? Eu acho que a esperança da gente, ela nunca pode morrer. Sim. Sabe? Meu filho se foi, mas a minha esperança, ela nunca vai morrer. Meu filho está vivo, ele está sendo representado por mim, sabe? A minha fala, eu não tenho medo de repente sair daqui e chegar ali. Eu sei que eu posso qualquer hora sofrer alguma coisa, mas eu não tenho esse medo, sabe por quê? Porque eu sei de tudo que eu passei na minha vida, de tudo que eu vivi com os meus filhos, e isso ninguém tira de mim. Eles mataram meu filho, levaram meu filho, mas o amor que eu tinha, os momentos que eu tive com ele, eles não tiram de mim. E que nem eu falei pra eles, eu tive essa oportunidade de sentar frente a frente com eles e falar assim, diante de promotor, enfim, aquele teatro todo que a gente sofre ali. Eu não conseguia nem falar. Aí a promotora falou pra mim, você tá bem pra falar? Eu falei, não, eu tô bem pra falar. Eu falei pra eles, olhei, eles não esboçaram nenhum, sabe, assim, tipo de sentimento, simplesmente baixaram a cabeça. E eu falei pra eles assim, vocês sabem o que vocês fizeram com meu filho.
isso daqui é uma representação só. Mas todos os dias, como vocês deitam no travesseiro de vocês sabem o que vocês fizeram com ele. Vocês sabem o que vocês fazem todos os dias na rua com os nossos jovens. Vocês matam, vocês silenciam, oprimem, ameaçam, colocam droga dentro da roupa. Isso é o que acontece todos os dias na nossa periferia. E vocês, a falta de amor, faz com que vocês façam isso. Porque quando eles podem entrar, não, eu quero mudar, eu quero ser polícia, tá. Mas quando chega no meio do caminho, eles se corrompem. Porque o sistema corrompe eles. É dinheiro fácil, sabe? Vai numa biqueira ali, não, você vai ter que pagar, você vai ter que isso, você tem que... Então, aquilo dali vai facilitando, aquilo dali, eles veem pessoa baleada, morta todos os dias, então aquilo vai criando uma frieza dentro do coração. O amor próprio acaba. Então, chega no meio do caminho, para mim, é uma instituição que não tinha 100% de credibilidade. Vamos supor aí, para mim, tinha, moro na periferia, mas eu vejo todo dia o que acontece, 80% de credibilidade. Depois que aconteceu isso, para mim... É como se as pessoas falam, não generaliza, mas eu sei como é que funciona o sistema. Até essa discussão eu tenho direto, assim, com o pessoal que eu conheço, né? Que tem também uma cultura, assim, de boa parte da periferia ainda de admirar a polícia e tal. E a gente até falaram que, na verdade, isso é uma postura institucional. Essa não é a exceção, essa é a regra, né? Porque eu lembro, pra mim, ficou muito marcado na minha cabeça em 2017, que fizeram uma entrevista com o comandante da rota. E que o cara falou, o cara... se apresentando como comandante da rota, fardado dentro do batalhão, falando que a PM não pode tratar da mesma forma uma pessoa que é abordada na periferia e outra pessoa que é abordada num bairro nobre. O cara foi uma posição institucional, né? E ele não foi repreendido por isso em nada. Então é uma posição da PM, né? É uma posição da PM. E daí a gente, igual eu falei, a gente é de periferia também, isso aí era o padrão. Eu lembro que quando eu fiz o ensino médio, eu estudava à noite, a gente chegava um pouco mais cedo, começava às 7 a aula, a gente chegava, começava às 6, a gente chegava às 5 horas pra ficar batendo uma bola, assim, na quadra, com a anuência da direção e tal. Quantas vezes a ronda escolar chegava lá e o policial falava, eu vou subir lá na direção lá, quando eu voltar, se tiver gente jogando bola, eu vou bater em todo mundo. É, bem isso mesmo. De graça, tá ligado? De graça, esse é o padrão. E óbvio, o policial que faz, ele tem que ser responsabilizado sim, ele tem que ser punido por isso. Porque... Pra mim, vale a mesma lógica, por exemplo, do crime na periferia. A pessoa escolhe entrar no crime, ela escolhe entrar no crime. Mas uma coisa é eu falar pra você, você tem a opção A ou a opção B, entendeu? Outra coisa é falar, você tem a opção A, B, C, D, E, né? Tipo, a gente tem as nossas escolhas restringidas, assim como o cara ele entra na polícia, ele vai ter a escolha dele restringida, porque se é uma posição institucional agir de determinada forma, ele vai agir dessa determinada forma, ele é treinado pra isso, né? Tipo, então, E lembrar que a opção A, às vezes, ou você morre de fome, não consegue colocar R$1 dentro da sua casa, porque você não arruma emprego, porque você mora em um lugar que você tem que dar 30 minutos para conseguir pegar um ônibus. Então, tipo, até você chegar ao ponto, você já tá suado, o banho que você tomou já não vale mais nada, você tá sujo, então você não vai conseguir o emprego. E a opção B é, tipo assim, se você não fizer parte, você não vai ter essa questão de poder prover a sua vida, de poder ajudar a economia da sua casa, mas você também não vai poder dar um rolê com seus amigos, você não vai ter o direito de pertencer a nenhum grupo, você é um nada. Porque se você tá na periferia e você não tem um tênis legal pra dar um rolê, uma roupa da hora, se você não consegue, sei lá, tomar um açaí, comprar um uísque, uns negócios assim, você acaba sendo deslocado da lógica de funcionamento da periferia, porque é o rolê que tem. E não é tipo, nossa, são consumistas. Não, é a identidade daquele lugar. Da mesma forma que se você for para outros estados, a periferia vai ter outra identidade. Um lugar que faz mais calor, as pessoas não precisam usar um tênis, tem que ter um calçado diferente, usar uma roupa mais fresquinha. Então, tipo, acho que é uma escolha, mas é tipo assim, ó... É tipo uma roleta russa, tá ligado? Ou é isso ou é isso. E fora que a galera tem muito, fala assim, você vai escolher, sei lá, o crime, você vai viver menos. Não, se você trabalhar, você vai viver menos. Você vai trabalhar, foi o que a gente falou, você vive praticamente pra trabalhar. Tipo, a Diná veio do trabalho doméstico.
Quem trabalha com trabalho doméstico, que tempo que tem pra vida? Eu tenho um amigo da quebrada que quebrou o braço brincando na rua 3 horas da tarde. Ele foi socorrido 9 horas da noite quando a mãe chegou do trabalho, empregada doméstica. E daí ela foi com ele pro hospital, passou a madrugada e no outro dia ela já foi trabalhar direto, tá ligado? Quantas pessoas que a gente não conhece na periferia, que a mãe vai passar o final de semana, passa a semana, às vezes morando na casa da família que ela trabalha, e o filho dela tá lá, tá ligado? Aí a primeira coisa que acontece que o filho faz de errado, a família vai estar lá falando, olha só, olha lá, ó, o filho da fulana, né? Por que ela não deu educação pra ele? Porque ela tava limpando a bunda dos outros, tá ligado? É bem isso mesmo. É isso. Tem uma questão que eu acho que é fundamental, assim, questão das drogas, né, que a gente está falando aqui, e dessa guerra, né, que é a chamada guerra às drogas, que não é guerra às drogas, é guerra às pessoas, né, e ao meu ver, e não é só uma opinião minha, mas é pensar o quanto também nos espaços da periferia, as comunidades, o quanto participar do crime, entre aspas, bem grande aqui, que se a gente for falar de crime, a gente vai ter que desmistificar um monte de coisa sobre o que é crime, quem é criminoso, quem é inocente, quem é vítima, quem não é. Então, o quanto participar do crime, entre aspas, é um ato de resistência. Pensando no extermínio da juventude negra, pensando no racismo e pensando na guerra às drogas, que é uma guerra historicamente pensada e elaborada e que tem muito dinheiro para se investir nessa guerra e se investe muito dinheiro nessa guerra, como uma forma de extermínio. E como pensar nisso é importante para pensar no genocídio, nas mortes, né, de tantos adolescentes, meninos, pretos, pobre, favelado, mulheres, negras, pobre, favelada, mães, pobre, preta, favelada, indígena. Porque se a gente for pensar assim, por que eu estou falando crime entre aspas bem grande? Porque nas quebradas, nas comunidades, nas periferias, não está a produção das drogas que tanto se quer combater e tanto se fala que tem uma guerra contra ela, né? Trazer Bezerra da Silva, que é importante, né, o filósofo do morro, porque ele fala que o navio não vai em morro, né? Não tem mansão no morro, né? Então, não produz drogas na periferia. O muito que tem ali é um varejo, né? Um varejo, uma forma de sobrevivência. E aí eu acho como um ato de resistência. Uma imagem que ficou marcada foi a perseguição a jovens pretos, todos homens, correndo, não lembro qual foi o morro do Rio de Janeiro, e a polícia com helicóptero atirando, e tipo, atirando da rocinha lá, né? Pega em quem quiser essa bala. Por quê? Porque é tudo preto, é tudo pobre, é tudo favelado, é tudo bandido mesmo, não importa. Gente, comunidades do Rio de Janeiro é onde mais morre crianças pretas, porque tem lá as operações e, o tiro vai e vai, gente, termina logo tudo. Então, não se produz a droga ali. Ali não é o grande narcotráfico, não é o grande lugar, né, do capital que se produz muito dinheiro. Que esses jovens, os traficantes perigosíssimos, estão ali, né, de terno, gravata, decidindo sobre nossos corpos. Esses caras não estão ali. Ali é o varejo, é quem tá achando a única forma que a Vitória colocou de sobrevivência, participar da vida do crime, que para mim é um ato de resistência. É um ato de resistência, de sobrevivência, mas de resistência mesmo, de se manter ali na sua identidade. De jovem preto que quer o tênis sim, que quer usar o boné sim, a sua camiseta sim, levar comida para dentro de casa, porque tem mais de 1 ou 2 ou 3 irmãos ou irmãs. E a resistência da vida do sistema capitalista, que é o sistema neoliberal de consumo, né? Que tem essa outra questão fundamental de existência, que é o consumo, a sociedade do consumo. Às vezes joga o trabalhador numa dinâmica de trabalho, assim, que impede ele de estar com a família. Aí a criança acaba meio que sendo socializada pela televisão, pela internet, né, que vai induzir ao consumo. Aí depois fica todo mundo se perguntando, né, mas por que o jovem só quer um celular, ou o tênis tal, ou a roupa tal? E assim? aí uma coisa que eu acho que é importante também é por exemplo, né, pensando nos movimentos das mães, né,
pensar o quanto que a gente falar que o filho ele estava no crime, ou ele estava fazendo coisa errada, né, como a gente ouve muito, não é estratégico, porque na verdade não é isso o que está por trás. Sim. Não é, o alvo não é porque estava cometendo crime. Isso é uma construção, uma narrativa deles, porque por isso criminosos. Mas é crime? Qual é o crime? Se a gente for pensar a lei de drogas, por exemplo, a lei de drogas, ela foi pensada e foi elaborada na sua forma justamente como uma legislação para criminalizar e perseguir a população negra, ainda que não esteja lá, né, em termos raciais escrito, prende preto, prende pobre, não está, porque a gente já superou, pelo menos em leis, né, em documentos da história, já superou que o Brasil ele já assinou tratados internacionais que a gente não pode ter tortura. Nós somos um país que não tem tortura. Mas tem tortura, né? Então, a legislação, quando ela fala o policial que escolhe a sentença de morte já é quanto dada, de né? droga um jovem preto vai ter na mão, ou quanto de droga que um cara da PUC, da Mackenzie ou da frente da USP, um jovem branco e tal, fuma sua maconha, de boa, ele vai ser parado, ou fuma, o policial vai olhar e tal, vai analisar. Vai perguntar o sobrenome, o CEP, onde é que você mora. E o preto, ele vai ser preso como traficante. Então, não é sobre crime. A minha pesquisa que analisou o quanto de mulheres foram presas, né, foram capturadas pelo Estado Penal durante a gestão, inclusive gestão do PT, né, inclusive numa gestão de um governo neoliberal, de um governo de esquerda, né, o quanto de mulheres foram capturadas por esse projeto de genocídio e o quanto que elas não estavam envolvidas com a questão da criminalidade. Poucas drogas, ou não tinha nenhuma droga, porque o filho estava envolvido no varejo, na quebrada, então aí a captura é da mãe, do filho, da avó, do irmão, aí começa a fragmentar toda a família, porque é projeto genocida esse, fragmentação da família preta, e aí você manda o pai para um presídio ali, a mãe para outro. Eu vi mulheres que estavam cumprindo pena, a mãe e a filha na mesma cela. Fica aí junta vocês duas na mesma cela. E vi os filhos dessa mãe, né, e a avó lá na Fundação Casa do Brás. Então destruíram toda a família. Desestrutura, E né? o Ministério Público pediu para destruir o barraco. Porque o barraco era um lugar da produção do crime. Encontraram maconha, encontraram uma faca, encontraram sacolinhas tudo juntinhas. Então estava armazenando, estava cortando, estava dividindo, e a família é uma família de traficantes muito perigosos, numa quebrada de São Paulo. E aí, gente, é um projeto genocida. Como que a gente vai conseguir compreender isso, né? Que está tudo dominado, né? Que está tudo articulado. Que o Ministério Público é um braço do Estado que está articulado com a polícia, que o Judiciário também está, que a mídia hegemônica também está, e tem um poder muito forte com tudo isso que a gente muitas vezes não consegue perceber dessa forma, né? Porque vem de outro jeito mesmo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da polícia, né? Da violência policial, e a gente vai falar que foi aquele policial... E aí é importante ter o júri, sim, é importante condenar, sim, é importante que se prenda, sim, mas pensar numa instituição maior enquanto polícia, porque tirar um policial que mata das ruas não vai resolver o problema, porque tem outro. O problema é o sistema, é como ele funciona muito bem, assim, me foge palavras para dizer dessa cíclico, maquinaria, né? Sabe? É uma engrenagem tão perfeita, sabe? Essa máquina Parece é tão perfeita, problema, né? E que também ninguém consegue assim, perceber, né, que a morte de uma pessoa preta aqui, um corpo preto caído no chão aqui, é a matança de muitas outras pessoas. E muitas vezes é a matança de uma comunidade, de um território todo. Quando a gente foi ver ali, por exemplo, essa chacina que teve
no Rio de Janeiro, que mataram, acho que 23 jovens numa operação. Jacarezinho, do Morro do Cruzeiro. Isso, essas duas, né? Que foi... Então, tu imagina o quanto que toda a comunidade, ela também abalado, foi morta um pouquinho, né? Porque desarticula todo esse coração que pulsa, né? O cara que vende algodão na porta de casa para sobreviver, a mulher que tinha uma coisinha de verdura ali, para a própria comunidade, o dinheiro sendo, ainda que pouco, gerado. Então, isso foi desarticulado. Porque quem viu aquela cena de genocídio, de terror, não consegue ficar mais ali. A família que viu o policial entrar na casa e matar e teve que limpar o sangue, não consegue mais ficar naquela casa. Tem que vender, tem que sair, Então, é um projeto, é uma coisa muito, muito bem articulada. E por isso que vem os arquivamentos, porque é um projeto já. Então, o projeto é para isso. Arquiva, não tem policial, são, na verdade, levado para a mídia, né? Para ser elogiado pelo governador, são condecorados, então o cargo são elevados, e o policial, o soldado raso que está ali, que ganha pouco para fazer isso, tem também as questões psicológicas dele, né? Pensando nisso, tem suicídio, tem doença psicológica, tem a questão de não poder se organizar enquanto categoria, enfim, todas essas questões. Então, é uma coisa muito maior, assim, do sistema capitalista, racista. É a perpetuação da violência em ciclo, né? Porque aí você encarcera ou mata, e aí você faz a mãe dar conta daquela família. E a mãe trabalha, tem que se gerar a renda de uma família que 2 pessoas, male dá para sobreviver, a mãe vai ter que gerar essa renda sozinha. E aí vai ter que deixar o filho, às vezes, em casa sozinho, estando sujeito a todas as influências possíveis desse mundo caótico que o capitalismo nos apresenta, e às vezes esse filho tá ali. Eu não digo, e é muito essa questão do crime, não quer dizer nem que ele vá ser influenciado a vender ou a consumir, mas por estar na rua, por estar jogando bola, por estar trocando uma ideia na frente de um bar, por estar acompanhando o tio que está jogando sinuca. E aí gera essa violência. Ou ele é encarcerado, ou ele é morto. Ou se ele sobrevive, ele vai ter a família dele, mas qual papel de pai, por exemplo, ele vai desenvolver? Se ele não teve essa referência. E se a educação que ele está sendo... que tem sido exposto desde que ele é criança, é de que os homens... quando abandonam o lar, não precisam exercer essa responsabilidade, ou são impedidos. Porque, tipo, não, a mulher dá conta. Pra que eu vou assumir o filho que eu fiz com a menina que eu tô namorando há 3 meses? Se a mulher dá conta, a minha mãe deu, ela vai dar também. Eu pago a pensão, não tem problema. Não preciso acabar com a minha vida tão cedo, né? Participando da família. E aí vai virando um ciclo, porque o filho dele vai estar sujeito às mesmas coisas, essas mulheres vão estar sujeitas às mesmas violências, e parece que não tem fim, né, no sistema capitalista. E aí, até aproveitando isso, eu queria já ir para a pergunta que a gente encerra o nosso episódio, a gente falou muito sobre essa questão da violência, de como que impacta as mulheres, né, porque a questão da paternidade, por exemplo, ou os homens abandonam o lar, porque já tem essa cultura machista, imposta para eles, ou eles são impedidos de exercer a paternidade pelo cárcere ou pelo genocídio, né? E aí já gera uma sobrecarga materna muito mais forte. E aí tem essa questão da violência policial. Então, como você bem mencionou, que a rede de apoio é o que faz fortalecer, o que faz vocês terem essa voz, ter essa coragem. Eu queria saber por que vocês acham que a esquerda tem essa urgência de segurar na mão dessas mães, dessas crianças também, e de fortalecer essa luta, né? Porque individualmente a gente sabe que não é o caminho. Como que a gente pode trazer a esquerda para estar falando sobre isso também? Eu acho que a esquerda tem um papel histórico muito importante, e aí falar esquerda é muito amplo, né? Porque a esquerda tem várias frentes de esquerda, né? Infelizmente tem a esquerda fascista, né? A gente está aqui, né? Antifa tem esquerda fascista. A gente já experimentou, inclusive, no corpo, o quanto que existe uma ala fascista da esquerda, racista, machista,
né, da própria esquerda. Inclusive o coletivo de mulheres que eu participo foi um coletivo que foi fundado em 2015 porque a gente estava num outro movimento de esquerda aqui em São Paulo e dentro desse movimento de esquerda tinha a reprodução do machismo. Ou seja, o movimento de esquerda do movimento negro reproduzindo o machismo contra mulheres negras. Então a gente, enquanto mulheres negras, teve que criar um espaço nosso de escuta, de autocuidado, que não tinha nesse outro espaço dessa esquerda. A gente teve também, assim, pessoas da esquerda aqui em São Paulo, falando do lugar em que eu atuo, moro há muito tempo, pessoas da esquerda que compôs, inclusive, a gestão do Haddad, pessoas que estavam, né, compondo a Secretaria de Direitos Humanos e tudo de esquerda, pessoas negras, e que estavam ali apoiando o Haddad com a retirada de barracas do pessoal em situação de rua, escrevendo textão. A gente teve essas pessoas, inclusive, criando estratégias para dificultar um ato que foi muito importante sobre o passe livre, que a gente estava tentando quebrar a prefeitura. Todo mundo ali com... quebrando, tentando derrubar a porta da Prefeitura Municipal de São Paulo. E essas pessoas de esquerdas, fascistas, criando textos no Facebook falando: olha, gente preta, por favor, não se misture com essa outra gente preta da esquerda, porque o nosso ato não é ato de violência, né? Como se esse fosse isso, né? Então, assim, ato de violência é o que a polícia faz, né? Então, é um fascismo. Eu tive um vídeo que foi veiculado nas redes sociais em que uma pessoa de esquerda, fascista, me chama de dinossauro. Por quê? Porque eu estava criticando, eu estava falando do genocídio. E essa dinossauro, essa mulher problemática, essa louca, essa histérica. Pessoas de esquerda. Eu tive recentemente uma investigação aberta, um inquérito policial aberto pelo Márcio França. Por quê? Porque eu escrevi nas redes sociais: Márcio França é um genocida. Como a gente fala do Bolsonaro, sim, como a gente fala de várias pessoas, de vários políticos, de pessoas que são... Isso é um projeto genocida, sim. O extermínio da juventude negra é um projeto genocida, sim. As mães que morrem de adoecimento mental por conta da perda dos seus entes familiares é um projeto genocida, sim. A falta de saneamento básico na favela é um projeto genocida. E aí ele abriu uma investigação criminal contra mim, por usar esse termo. Então, o quanto que é importante, né? A questão também dos defensores dos direitos humanos está tão sendo perseguido, a criminalização das mães, né? Que vai nesses espaços para reivindicar justiça, e o quanto que elas, né, são criminalizadas, são traficantes, são mulheres que herderam biqueiras dos meninos que então a esquerda, essa esquerda, né, essas frentes da esquerda que não conseguiu compreender o papel histórico, um papel histórico que é a pauta do racismo como central, como elemento substantivo para debater qualquer coisa, qualquer tema, para pensar numa mudança estrutural, ela está fazendo esse, acho que, enxuga-gelo que você falou, sabe? Ela tá na luta, mas o que se chama de esquerda cirandeira, né? Pega talvez algumas pautas que o sistema capitalista joga, pretos no poder. Hoje o preto que fala na Globo, ele está falando, é isso, gente, racismo estrutural, lugar de fala. O que é lugar de fala, né? Então, isso talvez não crie uma mudança estrutural para pensar de quem chora a dor de um luto que não pode ser exercido. E isso talvez não dialogue com mulheres que ficam dentro de cemitério tentando cavar a cova de seus filhos para tentar achar um pedaço do corpo para fazer um exame de DNA. Isso talvez não consiga chegar em outras mulheres que tiveram seus entes familiares assassinados e elas andam com a bolsa e uma cápsula, né, uma bala dentro da bolsa como prova, e as instituições não as reconhecem nem como investigadoras e nem reconhecem que aquilo ali é uma prova. E os casos são arquivados, como a gente tem vários exemplos de muitas mães que têm provas, mas não são reconhecidas, e elas morrem. Então, existe umas pautas da esquerda, que é a pauta gourmet, que o sistema capitalista produz
a beleza preta, os esquerdas que são do MTST e que fala de moradia, mas não consegue alcançar exatamente quem está ali, né, na frente da bala do fuzil, falando da questão da moradia, dos acessos, das ocupações urbanas, de quem sente na pele mesmo a dor doída, né, do dia a dia. Não consegue chegar no pessoal em situação de rua que disputa pão com um cachorro ali no lixão para comer. Eu estou andando aqui no centro, a gente vê coisas que, né, são inadmissíveis. Então, eu acho que tem uma frente da esquerda, que é uma frente que respira e que luta e que sempre foi assim. E que sempre desenvolveu esse projeto, né, um projeto muito crítico sobre democracia. Sobre dizer... O projeto de democracia que a gente tem é um projeto de democracia que ele só sobrevive e existe porque existe um genocídio. Esse genocídio antinegro, anti-indígena, ele só é possível porque existe a democracia. E não o contrário disso, e não que a gente precisa reconstruir o Brasil para trazer de volta a democracia no nosso país. Que democracia que a gente teve para trazer de volta? E que reconstrução é essa? Quando que estava construído para reconstruir? A gente falar que o Bolsonaro destruiu em 4 anos. Não estava construído. O Bolsonaro, ele oxigenou uma máquina que já vinha ganhando força há muito tempo, né? Candelária, Carandiru, navios negreiros chegando no nosso país, mulher preta, estupro, miscigenação, a gente nasce de um estupro. Então, essa frente de esquerda radical, que eu acho que eu estou do lado hoje de movimento Mães, né? Mães da Leste, Mães de Maio, Mães de Osasco e tanto movimento de mães, né? No Nordeste, as mães do Rio de Janeiro. Esses movimentos de mulheres, esse movimento protagonizado por mães. E mãe aqui não é uma categoria só biológica, é uma categoria política. Sim. Porque é a categoria política que vai lá na cara do governador do Rio de Janeiro e fala o que tem que ser falado. É uma categoria política que vai dizer, eu não tenho medo de morrer. Muito diferente dessa outra frente da esquerda, que muitos deles estão falando só atrás das câmeras ou só a partir da Rede Exatamente. Globo. Não consegue chegar numa ação mesmo, né? E criminaliza, inclusive, os black blocs, que a gente viu muito. Não está na frente de atos enfrentando a polícia. Quem está enfrentando a polícia são esses movimentos de baixo, de periferia. Os indígenas que estão enfrentando a polícia. Nas aldeias que ninguém vê. A gente teve agora mesmo, eu recebi no WhatsApp, a morte de uma pajé, né, de uma indígena no sul do país, que era uma rezadeira, uma mulher da comunidade. E os caras entrou dentro da casa dela e assassinou essa mulher. Então é o assassinato da vida, né, assassinato de quem produz conhecimento, enfim. Então ninguém está vendo isso, né? Ninguém sabe. Mas é isso, é essa resistência. Então eu acho que acho que esses movimentos mais radicais que sempre existiram e que são silenciados por essa outra parte da esquerda, porque essa outra parte da esquerda ela silencia na medida em que é ela que ganha os grandes editoriais de jornais, escreve e a partir disso ela cria discursos hegemônicos dentro da própria esquerda e discursos fascistas, quando fala que só quem menstrua são mulheres. Essa frente, né, dessa tal esquerda ganha esses espaços para produzir discursos, para perseguir, para desmobilizar esses movimentos mais radicais que falam que tem que ter o fim da polícia. Então esses movimentos eles se organizam com a mídia na mão deles, com os editoriais de jornais na mão dele, para falar que a polícia não precisa ter fim, ela pode ser reformada. Para dizer que sim, que esse governo Lula é um governo bom, sim, e a gente bota fé que é, porque a gente tem que ter esperança, e eu votei no Lula, eu vou dizer isso, mas tem que ter crítica. Sim. Foi o governo que teve um investimento pesado no governo do Lula, na primeira gestão e segunda gestão, e depois com a Dilma, no investimento pesado na compra de armas, na questão do genocídio de mulheres e de prisão. Não parou, muito pelo contrário, né? Então, é dizer assim, já que a gente precisa mudar essa história,
Já que a gente sabe que não existe democracia coisa nenhuma, ela só vai existir a partir do momento que a gente entender que a nossa história ela foi forjada e pensada em cima do racismo, do sexismo, da violência contra as mulheres, né, dos indígenas. Então a gente vai ter que voltar e trazer essas pautas para colocar na mesa e não ficar fazendo o que estão fazendo aí, que é foto, né? Que é tudo isso que eu tô falando demais já. Acho que é isso. Aqui a gente tem esse pequeno problema, né? Que a gente é um tempo muito curto e a gente traz umas pautas que dava para gravar. Depois você vai editar horas, assim. Mas, poxa, eu queria agradecer muito a presença de vocês, assim. É um tema que acho que pra gente que é da periferia assim, é bem sensível, né? Eu não sou mulher, não sou mãe, mas passam várias histórias assim que eu conheço, né? Tipo, de amigos meus, de vizinhos, de parentes até. É complicado, é difícil até não se emocionar, você é louco. Isso, termina aí, Vitória. Você é um homem negro. Você é Isso é muita coisa no nosso país. Isso é muita coisa. Caramba. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por somarem nessa com a gente. Acho que eu falo não só pelo Antifacast, que é um projeto da nossa organização, mas por toda a ação antifascista de São Paulo. Acho que a gente tem orgulho de fazer parte do mesmo povo, da mesma classe que vocês, de saber que a gente não está sozinho nessa guerra aí que o Estado e que o capitalismo tem travado contra a gente. E dizer que vocês também não estão sozinhas, que a nossa organização, a gente enquanto militante, não só da ação antifascista, mas enquanto periféricos, a gente partilha dessa mesma luta e dessa vontade de sobreviver, e mais do que isso, né, de poder ter uma vida digna. Então, tu coloca aí a ação antifascista de São Paulo à disposição do que vocês precisarem, seja para divulgar as pautas, seja para fazer uma marcha, seja para incluir mais esse assunto até nas nossas produções mesmo, nas discussões que a gente faz. Vocês estão mais do que convidadas para somar nos nossos eventos, para expandir aqui a conversa que é do podcast, que acaba sendo de 1h e pouco, mas para a gente fazer formação, para a gente conscientizar essa parte da esquerda aí que cola com a gente, que às vezes tem um discurso um pouquinho ruim, mas de educar e de capacitar essas pessoas para mudar esse olhar e se sensibilizar também com essa luta que é do nosso povo e que muito injustamente as mulheres têm travado durante um bom tempo sozinhas. Então a gente assume esse nosso lugar de responsabilidade e de participação. Então mais uma vez eu agradeço vocês, aos movimentos políticos que vocês vêm representando, né? Mães em Luta da Zona Leste, as Mães de Maio, e sei, eu só posso agradecer, não tenho mais palavras. É um tema bem, bem sensível. Eu queria pedir uma palavrinha. Eu posso mostrar o livro que a gente lançou? Claro, por favor. Eu não tô com ele aqui porque eu tinha um guardado lá em casa. Mas é sempre assim, nossa, eu queria tanto comprar, toma aqui, a gente vai doando, sabe? Tinha vários em casa. Chama Mães em Luto da Leste. Ele tá pela fábrica... Acho que dá pra colocar um pouquinho aí. Canones. Então, assim, aqui tem história de... Explicar, né? Tem que clicar agora? Tem história de 6 mães e uma tia, né? Que perderam seus filhos pela violência policial. Então, assim, isso aqui foi um projeto, eu posso dizer que totalmente independente. A gente teve ajuda de algumas instituições, por exemplo, da PUC, que deu um apoio, da USP. Então, é assim, todo mundo juntou um pouquinho ali, foi escritas, foi durante a pandemia, a gente, que nem sua mãe fez, escreveu em forma de diário, né? Sem vírgula, sem ponto, porque muitas mães não são alfabetizadas, então ali saiu o escrito de tudo, e depois foi editado, foi tudo bonitinho, com foto, capas, fotos da gente com os nossos filhos, bebezinhos, depois que se foi na escola, enfim, assim, é um livro que realmente fala de tudo que a gente sente, né? Então, isso aqui é como se fosse um segundo filho. Não, claro, é importante. Aí, pessoal, adquiram o livro aí para ajudar o pessoal, para ajudar elas. Esse movimento independente e fazer um salve à vida, né? Que é pelo que a gente está lutando. Exatamente. Não é nada além disso, é o direito de poder viver e poder viver em paz.
A gente vai se encerrando, é difícil até terminar essa conversa. Não, tá de ficar falando. Tem muito assunto, né, Vitória? Com certeza. A gente pode voltar, né? Não vai faltar oportunidade, né? Foi muito bom. Quero agradecer também, gente, pela oportunidade e também parabenizar, né, pelo trabalho de vocês, né, pelo compromisso de vocês, por não sair mesmo dessa linha, né, de radicalidade, de trazer vozes diferentes, vozes plurais, de mães, de pessoas diversas para compor, né, esse debate todo. E a própria ação antifascista mesmo, né, que já não é de hoje, mas está sempre aí à frente, nas lutas, nos movimentos, nas ações, nas ruas. Eu tive a oportunidade de conhecer já conhecia antes, já cheguei a participar de reuniões e sou uma admiradora e gostaria também de me colocar à disposição, né, para novos bate-papos em momentos diversos. Não, é isso. Não vai faltar essa oportunidade e a gente depende de vocês para continuar esse projeto. Então se inscrevam aí no canal, ative o sininho lá para receber as notificações. Também quem tá no Spotify aí, segue a gente no Instagram para acompanhar nosso trabalho. A gente sempre divulga ali quando tem gravação, então já adianta o tema do episódio seguinte. Temos o cupom da Autonomia Literária, Antifacast 20, dá 20% de desconto lá no catálogo deles. Tem aí a chave Pix aí no QR Code na tela da gente, da Rádio Antena Zero aqui onde a gente grava. Também é um projeto monstro, queria agradecer demais o apoio que eles dão pra gente. E tem a chave Pix aí na descrição do vídeo. E também tem a nossa caixa postal, caso vocês queiram mandar materiais pra gente mostrar aqui. A gente já tá com uns 3 livros, né? Pra ler e divulgar, logo menos a gente faz essa divulgação pra vocês, beleza? Obrigadão aí, até o próximo.